Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Gabriel e a gente está aqui hoje para fazer os exercícios de fixação da unidade 4 do portal de vocês, para a matéria de cálculo diferencial. Vamos lá então? Lembrando que os exercícios que aparecerem aqui são os mesmos que aparecem no portal de vocês, porém a ordem vai estar diferente. Então você procura em que lugar vai estar esse exercício que eu vou fazer. Vai estar dentro do portal de vocês, mas com ordem diferenciada. Beleza? Ok, então vamos lá. Primeira pergunta, qual é o domínio desta função? Bom, primeiro vocês têm que lembrar o que é domínio. Domínio são o conjunto de valores que o valor de x pode assumir. Então aqui está dizendo que é uma função por partes, onde se o x for menor do que 4, a gente usa a função de cima, e se o x for maior do que 4, a gente usa a função de baixo. Percebam que quando eu penso em domínio, a gente está pensando em um conjunto de valores, ou seja, todos os valores possíveis. Normalmente a gente fala assim, que são os números reais, menos aquele conjunto de números que não puder ser utilizado. Só que tem um problema aqui. Existe algum número que não está contemplado dentro dessa função composta? A gente pode ver que quando for menor do que 4 é o de cima, e quando for maior ou igual a 4 é o de baixo. Então não existe, na verdade, nenhum número que a gente não possa utilizar. Portanto, o domínio dessa função ficam sendo apenas os números reais. Vamos para a próxima. Essa próxima questão aqui, pessoal, pergunta qual é a imagem da função quando x é igual a 4. Bom, imagem é o resultado da função, né? Então vamos escrever que f de x é igual. Quando x é igual a 4, a gente usa a parte de cima ou a parte de baixo? De acordo com esse gráfico aqui, a gente usa de baixo, né? Porque x maior ou igual a 4 é usado aqui embaixo, certo? Então vamos colocar lá 15x mais 20. Beleza, vou copiar isso aqui, vou colar, que é uma multiplicação. No lugar do x, eu vou colocar 4, né? X igual a 4. Vou substituir o x por 4, então. Aqui também, 15 vezes 4 é 60. 60 mais 20 dá... Isso mesmo, dá 80. Eu coloquei 70, burrice. Dá 80, certo? Então, f de 4 é igual a 80. Vamos para a próxima. Essa próxima diz o seguinte: Maria trabalha 3 vezes por semana na função de cuidadora. Ela ganha R$ 15 por hora trabalhada. Caso ela trabalhe até 4 horas, ela não recebe um vale-refeição no valor de R$ 20. Se ela trabalhar mais do que isso, ela acaba ganhando o benefício. Qual é o salário em uma semana em que ela trabalhou 20 horas? Vamos ver. Bom, se a gente quiser escrever uma função que vai dizer pra gente o salário dela, a gente pode dizer que é uma função f de x, que é igual ao quê? A R$ 15 vezes a quantidade de horas em que ela trabalha, mais R$ 20 caso ela trabalhe até 4 horas, certo? Então, como ela trabalha mais do que 4 horas, ela vai acabar ganhando esses R$ 20. Então, o que ele quer saber é quanto vai ser o salário dela numa semana em que o x, a quantidade de horas, é igual a 20, né? Então, a gente substitui o x por 20. 15 vezes 20 dá 300. Somados aos R$ 20, a gente tem um salário de R$ 320 nesse mês, certo? Beleza? Vamos para a próxima. Então, pessoal, isso aqui diz qual é o valor do limite disso aqui quando x tende a 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o limite, vou simplesmente substituir o x por 3 aqui, substituir o x por 3 aqui, lembrando que tem uma multiplicação, e substituir esse x aqui por 3 aqui também, beleza? Copio, colo, 3 ao quadrado, 9, aqui também é um 3, 3 ao quadrado é 9, né? Descer aqui, então aqui a gente tem 9 menos 3 menos 2, embaixo a gente tem aqui um 9 também, vamos copiar, 9 vezes 3 aqui embaixo dá 27, e 5 vezes 3 aqui dá 15, né? Então, vamos copiar isso aqui, colar um passo de cada vez, hein, pessoal? 9 menos 3 menos 2, isso aqui vai dar 4. E 27 menos 15 menos 2, isso aqui vai dar, se eu não me engano, 10, certo? Então, 4 sobre 10, a gente já sabe quanto dá 4 sobre 10, certo? 4 sobre 10
é igual a 0,4. Beleza? Então o limite dessa função quando x tende a 3 é 0,4. Vamos para a próxima. Esse próximo aqui determine o limite da função. Aí ele dá a função aqui pra gente, vou tentar escrever ela de novo. Então o limite fica aqui, né? Limite quando x tende ao número 2 de qual função? Tem aqui, é raiz quadrada de x mais 1 mais raiz de 3 dividido por raiz quadrada de x elevado ao quadrado menos 1. Muito bem, então a primeira coisa que a gente faz para descobrir o limite, a gente substitui o x pelo valor do limite. Então, vamos substituir todos os x aqui por 2. Aqui a gente fica raiz de 2 mais 1 é raiz de 3. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 é 3. Copiar aqui e colar. Raiz de 3 mais raiz de 3, gente. Isso aqui são 2 raízes de 3. Beleza? Copia, cola. 2 raízes de 3 dividido por raiz de 3. Esse raiz de 3 aqui corta com esse. E aí a gente vai ter aqui, ó. Vou até apagar. Não precisa nem apagar, vai. Vou colocar até aqui embaixo. Raiz de 3 corta com raiz de 3. Isso aqui sobra apenas o número 2. Então aqui, ó, só para lembrar, eu cortei aqui, ó, raiz de 3 com raiz de 3, limite de x tendendo a 2 é 2, perfeito? Próxima. Essa aqui, analise o comportamento da seguinte função. Aí a gente tem aqui limite de x mais 9, então vou escrever aqui de novo. O nosso limite, quando x tende a 5, de x mais 9. Bom, ok, não parece ter nada muito complicado, né? Vamos copiar, colar. Primeiro a gente substitui o limite, 5, 5 mais 9 dá, isso mesmo, 14. Então só preciso pegar aqui, colocar 14, o limite de x tendendo a 5 é 14. Muito bem, vamos para a próxima. Esse daqui pede para a gente calcular um novo limite, vou escrever aqui para a gente, x tendendo a 1 sobre 2. Vou colocar aqui então 1 sobre 2. De qual função? De uma multiplicação, olha só. Está tendendo essa multiplicação. É 4x mais 1 multiplicado por 2x menos 1. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente faz a substituição. Vamos substituir todo x por meio. Então, isso no lugar de x vai ficar 1 sobre 2. Aqui também está multiplicado. Está multiplicado por x, só que no lugar de x a gente vai substituir por 1 sobre 2. Copiar esse limite aqui, né? Copiamos, colamos, vou dar um espaço. Copiamos, colamos, vamos ver. 4 vezes meio dá 2. 2 vezes meio dá 1. Muito bem. Vamos copiar, colar. 2 mais 1 é 3. 1 menos 1 é 0. E quanto é que dá 3 vezes 0? Vamos ver então. 3 vezes 0, vocês já sabem muito bem. Qualquer número vezes 0 dá o próprio 0. Então o limite dessa função aqui com x tendendo a meio é 0. Vamos para a próxima. Essa próxima aqui pede para a gente aplicar as leis de limite para calcular esse limite aqui. Então vamos escrever ele. Cadê? Achei limite. Sempre volta para cá, não sei porquê. Limite com x tendendo a 2 de uma fração. E em cima dessa fração a gente tem raiz de x. Acho que subiu. A gente tem raiz de x menos raiz de 2 dividido por x mais 2. Vamos copiar isso aqui. Quando eu substituo x por 2 aqui, isso aqui fica raiz de 2 menos raiz de 2. Vamos copiar, colar. Raiz de 2 menos raiz de 2 é 0. 2 mais 2. Aqui embaixo. 2 mais 2. Isso mesmo. 2 mais 2, 4. Quando a gente faz essa divisão, então, 0 dividido por 4, nós sabemos que dá 0. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2, é 0. Perfeito, vamos para a próxima. Vamos lá para os dois últimos, pessoal. Para esses dois últimos, ele quer que a gente descubra o deslocamento de um fio condutor é dado pela seguinte função.
Aí ele dá aqui pra gente uma função x de t, ela é dada por seno de t mais cosseno de t, isso aqui elevado ao quadrado, dado em metros. Ele quer saber qual é a velocidade no instante t igual a zero. Para saber velocidade instantânea, gente, lembra que a gente faz derivada. Só que para derivar essa função aqui, o professor Daniel deve ter contado para vocês, a gente tem que usar a regra da cadeia aqui. Então, para derivar isso aqui, primeiro a gente vai ter que definir quem são as nossas funções g e quem são as nossas funções de h, certo? Então, seguindo o manualzinho que o professor Daniel mostrou para vocês, a gente pode dizer que a derivada dessa função aqui, eu vou até descer um pouquinho, a derivada dessa função x de t, ela vai ser, então a gente tem que marcar aqui primeiro, né? Qual é a função de dentro? A função de dentro é essa daqui, né? A soma dessas duas. E a função de fora é elevar isso ao quadrado. Então a primeira coisa que faz, a gente deriva a função aqui de dentro. A derivada dessa função aqui de dentro, derivada do seno é o cosseno. Beleza? E a derivada do cosseno é menos o seno. Certo? Beleza, então aqui a gente fez a derivada da função de dentro. Falta agora a gente fazer a derivada da função de fora, porque a gente vai pegar isso aqui e vai multiplicar pela derivada de fora. A derivada de fora é que está elevando ao quadrado. Então como é que eu derivo isso aqui? A gente usa a regra do tombo aqui, né? Essa aqui tomba para cá e vai ficar duas vezes a função de dentro. Duas vezes o seno, duas vezes o seno de t, mais cosseno, mais o cosseno do próprio t. Certo? Olha, ficou até muito grande. Eu vou diminuir um pouquinho a letra. Pronto. Mais isso aqui, certo? Beleza. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos simplesmente resolver. Ele quer saber quando t é igual a zero, né? Então, eu vou substituir o t aqui por zero, o cosseno de t por zero, seno de t com zero, t aqui vira zero e o t aqui também vira zero. Então, vamos copiar isso aqui, colar. Vamos resolver isso aqui uma coisa de cada vez. Então, vamos lá. Cosseno de zero no círculo trigonométrico. Cosseno de zero é 1. Seno de zero é zero. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Beleza, a gente pode perceber que a função ficou bem mais simples. 0 menos 1 é o próprio 1. 1 mais 0 é o próprio 1 também. Então isso aqui fica 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2 também. Então, a velocidade instantânea no instante igual a zero é 2. Beleza? Vamos para a próxima. Beleza, pessoal? Última questão aqui. Essa é a questão mais complicadinha mesmo, mas se a gente usar a regra da cadeia, ela fica mais fácil. Então ele diz o movimento de uma partícula é descrito por essa função aqui. Eu vou escrever x de t é igual a 5 vezes o cosseno do seguinte ângulo. O ângulo é aqui em cima é π. Então deixa eu procurar aqui o π. É π sobre 4 vezes t mais novamente o π sobre 4. E ele quer saber qual a velocidade no instante t igual a 5. Então, para calcular isso aqui, a velocidade instantânea, a gente vai precisar fazer a derivada dele, né? Então, vamos colocar aqui a derivada dessa função vai ser descrita por 5 vezes a derivada de dentro primeiro, depois a de fora, né? Então, a derivada de dentro disso aqui, a derivada dessa função aqui de dentro, vai ficar o t, a nossa variável, né? Então, o t tem um número 1 aqui em cima. 1 dele vai simplesmente cair, derivada de constante é 0. Aqui vai ficar 0, o t vai virar 1. Então, vai ficar 1 vezes π sobre 4. Então, vai ficar 5 vezes π sobre 4 vezes a derivada da função de fora. A derivada de fora é o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno aí disso aqui dentro.
Vamos copiar até. Opa, fechamos. Pronto. Ok. Então agora a gente só precisa fazer o seguinte. A gente só precisa copiar isso aqui. Colar aqui embaixo. A gente pode pegar esse sinal de negativo que está aqui e colocar no 5. Então vai ficar menos 5 aqui no começo. Para facilitar a nossa conta. Copia, cola. Aqui agora é só substituir, né? Ele quer saber no instante t igual a 5 segundos. Então vou substituir o t aqui por 5 e o t aqui por 5 também. Vamos copiar. Vamos copiar, colar. Bom, 5 vezes π sobre 4 menos π sobre 4, isso aqui vai ficar 4π sobre 4. Então isso aqui vai ficar 5π mais π. Então vai ficar aqui 6π. Essa parte aqui, a gente só precisa descobrir quanto é que é o seno de 6π sobre 4, né? Então eu vou colocar minha calculadora em radianos. Coloco aqui 6 dividido por 4 primeiro. 6 dividido por... é só 6. 6 dividido por 4. 1,5 e multiplico isso por π. Então, ó, 6 dividido por 4, π. Dá isso aqui. Aí eu descubro quanto é que é o seno disso, ó. Seno disso aqui. Deu... voltou. Então vou colocar 6 dividido por 4. Multiplica pelo número π. E a gente tira o seno disso. Olha só, deu menos 1. Então, na verdade, esse número grandão aqui, ó, nada mais é do que um grande menos 1. Beleza? A gente só copia, cola aqui embaixo. Vamos resolver isso aqui. 5 menos 5 vezes menos 1. Menos 5 vezes menos 1, a gente já sabe, né, gente? Menos 5 vezes menos 1 é 5. Então, fica 5 vezes π sobre 4. Então, 5 dividido por 4, multiplicado pelo número π. Isso aqui deu aproximadamente 3,92. Então, a gente vem aqui, coloca aproximadamente 3,92. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a explicação. Não se esqueçam de colocar os exercícios de vocês no portal. Isso vale nota para vocês. Todo o resto da biblioteca já está disponível aqui no meu canal. Podem procurar que tem todos os exercícios que vocês precisam resolver. Caso tenha alguma dúvida, meu número está na descrição. Vejo vocês na próxima. Um abraço e falou!